Muito bem, continuando então a nossa análise do controle concentrado de constitucionalidade, agora a gente vai falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Veja, nós analisamos a ação direta de inconstitucionalidade que visa declarar a inconstitucionalidade de uma ação ou omissão do poder público. Agora, ao contrário, a ação declaratória visa exatamente o quê? Confirmar a presunção de constitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo federal. A lei, nós sabemos, ela, quando é promulgada e publicada, ela tem uma presunção relativa, iure instanto, de constitucionalidade. Porém, com a ADC, o objetivo é exatamente confirmar essa constitucionalidade. Por quê? Pode ser que exista uma controvérsia, relevante acerca da constitucionalidade ou não, uns tribunais entendendo que a lei é constitucional, outros entendendo que não é constitucional, e aí a ADC vem ao encontro exatamente para uniformizar e determinar se a lei é ou não constitucional. Veja que quando se fala de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, a doutrina diz que ela tem elas têm o efeito chamado bivalente, Elas têm um efeito dúplice. E o que é esse efeito dúplice ou ambivalente? Que é exatamente o seguinte: quando uma ação direta de inconstitucionalidade é julgada improcedente, é porque a norma é constitucional. Se a ação declaratória de constitucionalidade for julgada improcedente, é porque a lei é inconstitucional. Porque veja, a ADIM visa declarar a inconstitucionalidade. Se a ADIM foi julgada improcedente, é porque a lei não é inconstitucional. A lei é o quê? Constitucional. Então veja, julgada improcedente a ADI, a norma é constitucional. Julgada improcedente a ADC, a norma é inconstitucional. Legal? Vamos analisar sistematicamente? Joga aqui comigo. Olha só, a ADC, vamos analisar então, primeiro, a inserção dela no ordenamento jurídico brasileiro se deu por meio da emenda constitucional número 3 de 93. Houve uma relativa discussão acerca da constitucionalidade ou não, mas o Supremo Tribunal Federal, julgando inclusive a ação declaratória de constitucionalidade número 1, o Supremo declarou que era constitucional a criação da ADC. Qual é a fundamentação constitucional e legal? Veja, fundamentação legal é a mesma lei que cuida da ADIM, porém, artigos diferentes, do 13 ao 21. Na Constituição, o artigo 102 diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o que nos interessa, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Perceba, enquanto que na ADI pode ser contra lei ou ato normativo federal ou estadual, na ADC é somente lei ou ato normativo federal. Então perceba que aqui eu tenho um objeto um pouco mais restrito, beleza? Detalhe, a doutrina dominante admite a ADC em âmbito estadual. Perceba que o 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, permite que os estados, permite que o estado institua a representação de inconstitucionalidade. O 125, parágrafo 2º, e ele permite, e detalhe, o que ele diz é que não pode ser
nessa instituição de representação de inconstitucionalidade no âmbito estadual, o que ele diz é que não pode ser atribuída legitimação ativa a um único órgão. Não pode ser atribuída, deixa eu colocar aqui, peraí, não pode ser atribuída legitimação ativa a um único órgão. O Supremo entende o seguinte, olha só, os Estados-membros, eles podem também instituir o seu sistema de controle de constitucionalidade no âmbito estadual, e isso deve ser estabelecido, deve ser positivado na Constituição estadual. Porém, o Supremo entende o seguinte, e a Constituição diz assim, não pode ser atribuída legitimação ativa a apenas um único órgão. Veja que na Constituição Federal nós temos diversos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Veja o seguinte, o Supremo entende que no âmbito estadual essa legitimação também precisa ser ampla. Não há necessidade de seguir, né, linearmente uma simetria com o modelo federal. Não há necessidade. O que não se admite apenas é que o Estado crie, por exemplo, a ADIM, a ADC, a ADIM interventiva e atribua, por exemplo, a legitimidade só ao governador ou só ao Procurador-Geral de Justiça. Isso não pode. O que a Constituição exige, e o Supremo também, é que essa legitimação seja ampla, não há necessidade de seguir o modelo federal, de seguir a simetria daquilo que está definido na Constituição Federal. Dentro dessa ótica, então, a doutrina dominante admite que seja instituída a ação declaratória de constitucionalidade no âmbito estadual. O parâmetro vai ser o quê? A própria Constituição estadual e as leis estaduais e leis municipais. Vale destacar que no Distrito Federal também poderá haver a instituição do seu sistema de controle de constitucionalidade. Veja que o Distrito Federal, apesar de não ter formalmente uma Constituição, tem uma lei orgânica, a qual, segundo o Supremo, tem status de verdadeira Constituição distrital. Dessa forma, uma lei que contrarie a lei orgânica do DF pode ser declarada inconstitucional. Legal? Tudo bem? Vamos continuar aqui? Então, olha só. O fundamento constitucional, artigo 102, inciso 1, a linha a ADC, né, vai ser proposta contra lei ou ato normativo federal. Lembrando que no âmbito estadual, pela leitura do 125, parágrafo 2º, a doutrina majoritária admite a criação também. Continua comigo. Qual é a finalidade da ADC? A finalidade, segundo doutrina do professor Dirley da Cunha, é solucionar uma dúvida existente, ou seja, controvérsia judicial a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal em virtude de grave controvérsia judicial travada em sede de controle incidental. Então as cortes, né, eu até coloquei V 14.3 de quê? Da lei 9868 de 99. Beleza? Então veja. Ele diz aqui, ó, solucionar uma dúvida existente a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, dúvida surgida em virtude de grave controvérsia judicial travada em sede de controle incidental. Então, eu tenho aqui um Tribunal de Justiça 1 versus Tribunal de Justiça 2, e eles estão exatamente em divergência quanto à constitucionalidade ou não. E aí eu estou colocando aqui, mas nós temos 27 tribunais de justiça. Então imagina, a controvérsia judicial acerca da constitucionalidade ou não é exatamente a finalidade, resolver essa controvérsia é exatamente a finalidade da ADC. Inclusive o Supremo,
no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 8, o Supremo declarou que, como pressuposto de admissibilidade da ADC, é necessária a existência dessa controvérsia judicial. Veja, então, que essa controvérsia judicial, se a lei é ou não constitucional, é um pressuposto, vale dizer, uma condição necessária para que se admita. O autor, né, o legitimado na ADC vai ter que demonstrar essa controvérsia judicial. E aí eu aproveito, falando de legitimado, né, e destaco que, com a emenda 45 de 2004, os legitimados da ADC são os mesmos legitimados da ADI. Tudo aquilo que nós falamos acerca de legitimação ad causum da ADI vale para a ADC. Detalhe, a emenda constitucional 45, o que ela fez? Ela ampliou essa legitimação. Por quê? Porque antes era somente o presidente da República, a mesa da Câmara e mesa do Senado, mais o PGR. Só que a emenda 45 de 2004, o que ela fez, a emenda 45? Ela igualou a legitimação entre ADI e ADC. Então, no artigo 103, e tudo aquilo que a gente falou sobre legitimação ativa, legitimados universais, legitimados especiais, capacidade postulatória, tudo aquilo vale para a ADC. Uma questão interessante é que na ADC não há citação do AGU. Por que não há? Porque aqui o que a gente está fazendo é exatamente confirmando a constitucionalidade, né? O AGU, nós vimos pela leitura do 103, parágrafo 3º, pelo 103, parágrafo 3º, o AGU ele é chamado para quê? Para defender a constitucionalidade, para defender a presunção, porque a norma está sendo atacada, e aí o 103 diz que o Supremo previamente vai citar o AGU, que vai defender o ato. Como aqui nós não temos o ataque por inconstitucionalidade, mas exatamente para declarar a constitucionalidade, então não há citação do AGU. A decisão e os efeitos na declaração, né, aquela mesma regra de plenário e tal, nós temos o quê? Se o tribunal reconhece a constitucionalidade, a decisão é ex tunc. Por quê? Porque ela não já presumia-se constitucional desde o início? Então, ele confirma isso e a decisão vai ser retroativa. Se declara a inconstitucionalidade, a decisão também é ex tunc, mas com possibilidade de modulação de efeito. Lembra lá do artigo 27 da Lei 9868 de 99, que diz que poderá haver essa modulação temporal de efeitos por 2/3 no caso do tribunal, né? No caso do Supremo, 2/3 do Supremo Tribunal Federal poderá fazer a modulação de efeitos. Continua comigo. Agora, nós vamos fazer a análise da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja bem, a ADPF é uma criação da Carta de 88 e ela, no mundo, não há uma ação específica igual à ADPF. Na verdade, há algumas ações na Alemanha, na Espanha, que se aproximam. Mas o fato é que, no sistema de controle de constitucionalidade no âmbito brasileiro, a ADPF é uma inovação da Carta de 88. No artigo 102, parágrafo 1º, diz
que a arguição de descumprimento de preceito fundamental na forma da Constituição será apreciada pelo Supremo na forma da lei. Então veja que a Constituição, no artigo 102, parágrafo 1º, diz que a arguição de descumprimento de preceito fundamental será apreciada pelo Supremo na forma da lei. Vale destacar que o Supremo entende que esse parágrafo 1º do artigo 102 é uma norma de eficácia limitada. E o que é uma norma limitada? É aquela norma incompleta que, para que possa produzir todos os efeitos que dela se esperam, é necessária uma integração legislativa. Veja, em virtude de o Supremo entender que o 102, parágrafo 1º é uma norma de eficácia limitada, em virtude disso, o Supremo entendeu o quê? Que desde o momento da previsão da ADPF até o momento da edição da lei, não poderia haver o processamento. Por quê? Porque ele dizia que a ADPF seria processada na forma da lei. Sem a lei, não tem como se processar a ADPF. Em 99, foi editada a Lei 9882, que exatamente regulamenta o processo e procedimento de análise e julgamento da ADPF. O que vamos fazer? Fazer uma análise sistemática agora, faremos uma análise sistemática acerca dessa ação chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos lá? Olha só, aqui vamos fazer uma análise sistemática. Primeiro, fundamentação constitucional e legal. A lei é a Lei 9882 de 99, né? Lembrando que a ADPF é uma criação da Carta de 88. No nosso sistema de controle de constitucionalidade, nós não tínhamos essa ação. Na Constituição Federal, como eu disse, parágrafo 1º do 102 diz: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo na forma da lei. Veja que quando ele diz será apreciada pelo Supremo, aqui nós temos o quê? Um controle concentrado. Né? Um controle concentrado. Essa é a ideia. Controle concentrado, porque ele diz no Supremo. Perceba que ele diz assim, ó, essa arguição será apreciada na forma de quê? Na forma da lei. Segundo o próprio Supremo, isso aqui é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Vale dizer, enquanto não foi editada a lei regulamentando o dispositivo, o Supremo não admitia processamento de ADPF. Analisando o artigo 1º da lei, diz assim: a arguição prevista no parágrafo 1º do 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto o quê? Evitar, e aqui evitar, nós temos nitidamente um caráter preventivo. Evitar ou reparar, aqui eu tenho um caráter repressivo. A arguição prevista no parágrafo 1º do 102 será proposta perante o Supremo, caráter concentrado, não é isso? E tem o objeto de evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de quê? De ato do poder público. Perceba a abertura, ato do poder público. Veja que ele não exige que seja necessariamente um ato normativo. Ato do poder público que traga lesão ou ameaça a preceito fundamental. O parágrafo único do artigo 1º diz assim: caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos anteriores à Constituição. Vamos fazer um destaque aqui. No caput do artigo 1º, nós temos o que a doutrina chama de ADPF
autônoma. Autônoma por quê? Porque aqui eu tenho um controle concentrado, porque no Supremo, e um controle principal, controle abstrato. Por quê? Porque ele não exige uma controvérsia específica. Por isso que se chama autônoma. Já no caso do parágrafo único, eu tenho uma outra modalidade de procedimento, porque cabe também a arguição de descumprimento de preceito quando? Quando for relevante o fundamento de quê? Da controvérsia. Ora, aqui há uma controvérsia, geralmente perante tribunais, né, de segundo grau ou mesmo tribunal superior, né, sobre lei. Há uma controvérsia. Aqui, a doutrina diz que nós estamos diante da ADPF incidental. Aqui eu tenho um controle concentrado, mas incidental. Por quê? Porque eu tenho uma controvérsia para ser resolvida. E essa controvérsia pode ser sobre lei ou ato normativo federal, estadual, olha o detalhe, municipal, incluindo atos anteriores à Constituição. Lembra, por exemplo, que não cabe ADI, não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra norma municipal, também não cabe contra atos, né, anteriores à Constituição, que é o chamado direito pré-constitucional. Uma notinha aqui antes de nós continuarmos, uma notinha importante. Nota. Segundo a doutrina, existe a possibilidade de criação da ADPF no âmbito das constituições estaduais. No âmbito da Constituição estadual, é possível haver a criação da ADPF. Vamos lá, vamos seguir aqui na nossa análise. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, análise sistemática. Primeiro, caráter subsidiário. Isso aqui é o que a doutrina chama de princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade? Somente caberá a ADPF quando se não existir outro meio ou outra ação capaz de afastar efetivamente a lesão a preceito fundamental. Então, a doutrina dominante e o Supremo e a própria lei, né? Olha aqui, joga aqui comigo. Então, o que eu tenho aqui? O caráter subsidiário significa o quê? Que a ADPF só vai ser proposta quando? Quando eu não puder utilizar uma outra ação que tenha a possibilidade, que tenha, né, a eficácia de sanar a lesividade. Veja, então, em regra, a doutrina diz assim, se cabe a ADI, não cabe a ADPF. Se cabe, por exemplo, a uma ADC, não cabe a DPF. Se cabe uma ADI interventiva, não cabe a DPF. Se cabe uma ação popular, não cabe a DPF. Por quê? Se eu não tiver um outro meio capaz de sanar, de corrigir efetivamente, com celeridade, aquela lesividade, se eu não tiver outro meio, aí sim eu poderei impetrar a DPF. Detalhe, aí sim poderei impetrar. Será que eu posso impetrar? Vamos ver quem são os legitimados? Joga aqui na tela comigo. Olha só, deixa eu passar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Legitimidade ativa ad causum. Amigos, eu vou voltar, mas só para contextualizar o comentário. O artigo 2º da Lei 9882 de 99, que é a lei que regulamenta a ADPF, diz que os legitimados da ADPF, quem são? Os mesmos da ADI.
E aí, mais uma vez, o artigo 103 entra em ação. E tudo aquilo que nós falamos acerca de legitimidade para a ADI cabe aqui para a DPF. Deixa eu voltar e vamos agora analisar o seguinte. Veja que a ADPF, ela é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A pergunta básica é: o que é um preceito fundamental? Segundo o professor Celso Ribeiro Bastos, preceito fundamental são, para ele, os fundamentos da República, por exemplo, o artigo 1º, né, lá você vai encontrar os fundamentos, a separação de poderes, que está no artigo 2º, a forma federativa de Estado, o voto, os direitos e garantias individuais. Na verdade, pela análise do que o professor Celso Ribeiro Bastos colocou, veja que aqui o que eu tenho são as cláusulas pétreas expressas do artigo 60, parágrafo 4º. O professor Dirley da Cunha diz assim: preceitos fundamentais são os princípios fundamentais, veja que é mais amplo. Aqui eu tenho o próprio título 1 da carta. Título 1, que começa do artigo 1º e vai até o artigo 4º. Os direitos e garantias fundamentais, aqui eu tenho o título 2, que começa no artigo 5º e vai até o artigo 17, os catalogados, né? Os princípios constitucionais sensíveis, por exemplo, o artigo 34, 7. As cláusulas pétreas expressas, aqui eu tenho quem? O 60, parágrafo 4º. As implícitas também. E aí a doutrina traz que o próprio 60, o titular do poder constituinte originário, do poder constituinte derivado, a organização do Estado e dos poderes. Aqui eu tenho títulos. Organização do Estado e dos poderes estão no título 3 e 4 do texto constitucional. Na verdade, começa lá no artigo 18 e vai até o artigo 135. Então perceba que o professor Dirley dá uma interpretação mais ampla, né? Os preceitos fundamentais na visão da doutrina dominante são o quê? São os valores mais fundamentais. Aqueles valores mais fundamentais. Não confunda, perceba, preceito fundamental com princípio fundamental. Veja que, para a doutrina dominante, princípio está dentro de preceito. Preceito é mais amplo. Perceba que preceito é amplo. Vale destacar aqui, a ADPF 33 do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 33, o Supremo ele foi ao encontro dessa teoria aqui, ó. A ADPF 33, na ADPF 33, o Supremo, ele de forma objetiva detalha, né, estabelece alguns pressupostos para a definição de preceitos fundamentais, e essa análise do professor Dirley vai ao encontro dessa ADPF número 33, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, agora nós vamos finalizar por aqui. Na nossa próxima aula eu continuo com a análise da ADPF. Legal? Grande abraço, até a próxima.